Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Tudo bom, Jéssica Balbino? Olá, tudo bem com você? Tudo bem também, estamos terminando a sequência do Prêmio Sesc. Nossa, e eu tô muito feliz porque eu consegui participar de dois dessa vez. Olha só que evolução. A gente vai evoluindo, vai conseguindo ter um pouquinho mais de qualidade de vida e consegue gravar um pouquinho mais de podcast. Só Então já foi ao ar o episódio com o Marcos Groza, ou Groza, não lembro agora, e com o Abbas, nas duas últimas semanas não, porque na última semana foi com o Moacir Filho. Moacir Fio. Eu convido quem está chegando aqui por conta do Leonardo, ouvir esses outros episódios, ouvir também os premiados do Prêmio Sesc, que muito legal, apesar da gente não ter lido o livro, porque o livro não lançou ainda, mas é bacana a gente saber. E o nosso convidado, inclusive, já esteve no Rabiscos, já esteve na praça, já esteve ao vivo no Rabiscos com o sismógrafo. E eu quero deixar para o pessoal também o convite, para se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, dá 5 estrelinhas, não custa nada. Dá para comentar agora no Spotify também, então se quiser comentar o episódio, é, vale a pena. O Deezer, Amazon Podcast, OS, favoritar a gente, compartilhar, que ajuda a gente a dar uma driblada no algoritmo que está cada vez mais difícil de entregar, né, Gé? Ajuda nós, é só isso que a gente tá pedindo. Só uma ajudazinha, ajuda nós. Fortalece o nosso corre. Ô, Gé, É isso. sem mais Oi. delongas, faça as honras da casa, quem tá com a gente hoje. Eu faço. Hoje o nosso autor é o Leonardo Piana, que ele é um mineiro de Andradas, ou seja, ele é nosso conterrâneo praticamente, que é aqui do lado, né? Eu moro no nem Poços, nem Andradas, então eu tô muito ligada a Andradas. Ele é escritor, escalador e servidor público, é autor do livro Sismógrafo, que também foi premiado e vai, se tornar uma adaptação para o cinema. E agora ele chega ao Prêmio Sesc de Literatura uma outra chave, que é a chave da poesia, com o livro Escalar Cansa, que é uma coletânea de poemas que cruza mitologia grega e experiências contemporâneas, que vai falar de afeto, dor e resistência. Vai tratar de memória familiar, do peso da existência e desse esforço humano de subir montanhas, mas sabendo que o cansaço também aí é uma parte desse processo. Eu que fico invejosa do Léo escalador, porque vejo fotos e paisagens belíssimas, e é isso, assim. Então, Léo, seja muito bem-vindo, parabéns pelo prêmio, e que honra te receber mais uma vez aqui no Rabiscos, e agora para falar de uma outra linguagem, que é a linguagem da poesia. Então, muito feliz que você tá aqui com a gente. Eu costumo brincar que a pessoa vem mais de uma vez, a gente já começa a liberar algumas coisas para ela ficar mais à vontade, tipo, botar o pé no sofá, abrir a porta da geladeira, ir no banheiro com a porta aberta. Então você já tá muito em casa, pode chegar chegando já aqui no Rabiscos. Você que tá fora, né? Que tá na Europa fazendo uma residência literária, mas arranjou aí fuso horário para falar com a gente. Ai, muito obrigado, Tadeu. Muito obrigado, Jéssica. Uma alegria estar de volta no Rabisco. Saudades de vocês, saudades de conversar com vocês. É uma alegria também estar entre os premiados do Prêmio Sesc de Literatura 2025. Ainda mais numa categoria como poesia, que é uma categoria nova no Prêmio Sesc, que para mim foi uma surpresa. Muito feliz ter sido contemplado. E eu vou ficar bem à vontade mesmo. Qualquer coisa eu fecho a câmera, fecho o microfone aqui, saio correndo. É o que a gente espera de você. A gente não espera menos do que isso, por favor. O Léo tava escondendo de todo mundo o livro de poesia dele. Tava só Ele aí na tava, eu rosa. Ele senti que falou, ele chegou de tava. repente, falou, eu vou aparecer com o prêmio já, de cara. Eu achei também, eu achei que ele deu um hiato, né, entre o sismógrafo e esse livro, e já foi para chegar premiado também, assim, já não é qualquer coisa, né? A pessoa já chega com um prêmio e já chega com uma linguagem nova também. Romance, não, vai ser poesia. Eu amei. Ô, Léo, pra gente começar o papo, pessoal que já te conhece aqui do Rabiscos, né, ou vai ouvir depois, quando você teve falando do sismógrafo, que vai ser adaptado para o cinema também. Eu acho que antes da gente falar do depois, a gente podia falar um pouco disso, assim, como que tá sendo essa experiência, né? É uma super produtora, como que foi esse convite e como que tá sendo essa transição?
Sim, isso também é um motivo de uma alegria enorme para mim. Vai ser adaptado pela Filmes de Plástico, que essa produtora é mineira também, incrível, tem filmes belíssimos, assim, sou super fã. E o contato chegou através de um diretor de cinema, o Pedro, Pedro Gonçalves Ribeiro, procurem os curtas dele. Pedro é um realizador maravilhoso e que a gente tem mantido desde que ele leu o Sismógrafo e propôs a adaptação para filmes de plástico. A gente tem mantido um contato bem próximo para debater como transformar uma linguagem literária, esse romance, para uma linguagem visual, que é o cinema. E tá sendo um processo lindo, assim. Não vou criar grandes expectativas em relação à produção, ao lançamento, etc. Vocês sabem como funciona o cinema brasileiro, anda tudo a passos bem, bem lentos, mas tá sendo um processo muito bonito, assim, dessa troca com o Pedro. Ele, além de dirigir, ele também vai ser responsável pelo roteiro, mas eu tô atuando junto com ele para trocar ideia mesmo e ver qual a melhor forma de mostrar essa história em, em filme. Eu sou muito fã dessa produtora, eu sou muito viciada nos filmes dele e agora eu já quero conhecer esse diretor também. Mas para a gente entrar, né, então, no tema aí que é o Prêmio Sesc, de fato, conta um pouco, Léo, pra gente do que é o Escalar Cansa, né? Eu li uma sinopse aqui, mas eu queria entender como é que você, né, mudou de gênero, né? Passou a fazer poesia, em que contexto que isso se deu, como é que se chegou nessa temática do escalar aí para o livro? Fala um pouco pra gente. Sim, com o maior prazer. Só vou fazer um parênteses antes. Antes do Escalar Cansa, eu tô lançando um segundo romance agora, chamado Tarde no Planeta. Ele sai em outubro, agora, pela Autêntica Contemporânea. É um livro de ficção, muito, muito diferente, do Sismógrafo. Ele trata temas que também apareceram de alguma maneira no Sismógrafo, mas de outra perspectiva, sobre um garoto, uma família, a família desse garoto, esperando o que ele imagina que vai ser um apocalipse climático nesse dia que eles estão vivendo. Eles moram numa cidadezinha no meio da Serra da Mantiqueira e o Escalar Cansa tem uma ligação, eu acho, com os temas que eu vinha trabalhando no Sismógrafo, depois no segundo romance, O Tarde no Planeta. E, bom, para mim, acho que, assim como para vocês, também foi uma surpresa ter sido premiado pelo Sesc. É um livro que eu continuaria guardando. Se eu não tivesse sido premiado, não teria contado para ninguém. Eu acho que eu estava escrevendo um livro de poemas. E ele também traz questões sobre o afeto entre homens, esse espaço meio cinzento nas relações afetivas, ocupado entre a ternura e a violência dessas relações. E o mote do início do livro, da primeira parte, é fazer uma releitura da relação que existe entre Aquiles e Patroclo, esses personagens da Ilíada, do Homero, que é esse clássico da literatura ocidental, para trazer esses personagens que têm uma relação muito ambígua na Ilíada para o tempo presente. Então, alguns personagens da Ilíada eles aparecem nos poemas revestidos com uma outra pele, uma outra cara, com outro tipo de afeto, para abordar questões do relacionamento, de carinho e violência, da relação entre homens, principalmente. Depois a gente migra para uma segunda parte, esses personagens ainda aparecem, mas aí vem uma relação mais forte com um mundo não humano, com o corpo, que é a parte que entra mais na escalada. Tem poemas muito dessa relação com as pedras, com, enfim, a natureza, também sempre colocando essa tensão entre esses personagens trazidos para os dias de hoje.
Muito bom. Eu lembrei de quando a gente falou com a Luísa Romão, que ela lançou o livro Também Guardamos Pedras Aqui, que ela faz uma retomada do Ilíada também, é a luz do tempo presente, assim, e quando eu vi a sua descrição do livro, eu lembrei muito das conversas que a gente teve com ela, a Luísa, que é uma poeta talentosíssima também, e eu mediei ela também, junto com o Edir, inclusive, que a gente falou sobre isso, foi muito legal. E é bacana te ouvir falando, Léo, porque o Sismógrafo foi um livro que me pegou muito, assim. Eu já falei isso pra você, inclusive no nosso episódio ao vivo. A sensibilidade que você tem, a sua poética, ela não é uma coisa piegas, ela não é uma coisa de sensibilidade pela sensibilidade. Ela é uma coisa muito humana, assim, que eu não vejo em todos os poetas, eu não vejo em todas as poéticas das prosas. Porque eu acho que quando eu pego um romance, eu vejo que a poesia tá lá, às vezes, sem estar trabalhada ou sem ser cuidada, não me pega tanto. Em Sismógrafo tem muita poesia que me pegou o tempo todo, já te falei isso, assim. E você, eu queria perguntar, né, fazendo esse paralelo, esse panorama também, do título Escalar Cansa, e você é um escalador, né? Você tá sempre escalando, eu tenho certeza que isso, pelo próprio título, tem alguma coisa a ver com o livro. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa sua paixão pela escalada, como que começou e como que isso influencia na sua escrita. Com certeza você vai responder muito essa pergunta. Bom, vamos lá. É a primeira vez que eu falo sobre isso, eu falo sobre a escalada, sobre o esporte, a minha relação com o esporte. Antes, de novo, só fazendo um parênteses, pegando um gancho que você tinha falado, Tadeu, eu também li o livro da Luísa Romão, também Guardamos Pedras Aqui. Eu já tinha escrito a maioria dos poemas do Escalar Cansa quando eu li, mas para mim também foi muito forte ver esses personagens deslocados, assim, com uma visão do contemporâneo, e com a visão dela em específico, que enriqueceu muito a minha perspectiva sobre ele, essa história e sobre esses personagens. Então, fico muito feliz, assim, do livro vir junto e depois de um livro como o da Luísa Romão. Eu, como curadora, eu já tô assim, querendo essa mesa dos dois, sabe? Tipo, eu já quero os dois em diálogo, eu já, Ai, eu adorei. já tô pensando nisso aqui. Pelo amor de Deus, me tira desse lugar. Ai, faz acontecer, Jéssica, por favor. É o que vocês esperam de mim, né? Vamos pensar nisso. Agora, a minha relação com a escalada, eu morava em São Paulo até ano passado, hoje eu tô de volta no sul de Minas, tô morando em Pouso Alegre, bem pertinho de vocês, bem perto de Andradas também, que é a cidade em que se passa o sismógrafo e é a cidade onde eu nasci. E voltar para o sul de Minas, me trouxe uma relação muito forte com esse espaço mais natural, o espaço da montanha, o espaço de estar, enfim, mais em contato com esse ambiente onde eu tinha crescido e que para mim é tão importante. Eu já estava escalando em São Paulo, muito mais uma modalidade indoor do que escalando pedra, de verdade. E fiquei completamente viciado, assim, pelo esporte. Ah, Aliás, não recomendo que as pessoas comecem a praticar, porque é muito viciante. Atrapalha. Você sabe que abriu aqui em Poços, né? Abriu uma escalada indoor aqui em Poços. Eu sou louco de vontade de fazer aula. Não tenho nenhuma aptidão, mas eu tenho vontade de fazer. Sim, eu também não tenho aptidão nenhuma, mas eu tô tentando. Inclusive, quando a Jéssica me apresentou como escalador, eu fiquei tipo, putz, responsabilidade, hein? Eu não me considero um escalador, um apaixonado, assim, pelo esporte. Mas a escalada deslocada para esse contexto da poesia, e de onde vem o título, eu percebi que muitas vezes o objetivo principal da escalada é chegar até o topo. E a gente chama, quando está escalando, de mandar uma via ou encadenar uma via, que seria chegar até o topo sem cair, sem falhar nenhuma vez. E deslocando essa ideia para vida cotidiana, é muito cansativo a gente lutar tanto para chegar até o topo sem falha nenhuma. Então, vem um pouco aí a ideia de questionar
o que é essa vitória na escalada, no esporte, na nossa própria vida, assim, é muito exaustivo, ficar lutando o tempo inteiro, combatendo e provando, coisas e se provando, para as pessoas o tempo todo, sem um espaço para falhar. E muitos dos poemas trazem esse diálogo, assim, não só com o esporte, que tem uma ligação direta com essa ideia, mas também no sentido mais de luta social, que eu percebo esses personagens o tempo todo tendo suas próprias batalhas internas nos seus afetos, no relacionamento, mas também tentando provar essa luta e resistir para as outras pessoas e o quanto essa ideia de vitória sem falha também atravessa essa luta social, essa luta por resistência, respeito, etc. Que é super importante, mas às vezes, de fato, é muito exaustivo. E eu queria falar mais uma coisa. Eu acho que veio de um momento da minha vida também que eu tava me sentindo muito cansado, de, de parecer que eu tinha que provar algo, ou vencer, ou lutar. Então, acho que essa ideia de cansaço meio que ela foi trazida para o título um pouco por acaso, e hoje eu faço uma leitura mais objetiva dela. Mas eu sinto que tá todo mundo meio exausto, e os poemas são também um chamado para esse descanso, assim, pra gente, poxa, parar um pouco e olhar o que a gente tá fazendo, olhar ao redor, olhar para as nossas relações e para os outros, assim, com um pouco mais de carinho e tempo, espaço, sim, por É uma aí. grande metáfora da vida mesmo, né? A escalada, o topo, chegar, o descansar, o olhar de cima, né? Muito, muito bonito, Léo, muito bonito mesmo. Já. Eu tô muito identificada com esse cansaço, porque eu tô muito exausta. E aí eu me identifico, não só, né, assim, com essa exaustão do mundo moderno e capitalista, mas essa exaustão que você traz, Léo, na tua fala, que é uma exaustão existencial, assim, né, de ter que se provar para poder existir. E como isso produz, né, e provoca um esgotamento muito intenso, assim, na gente. E o livro, né, você mencionou que você traz, mais uma vez, essa questão, né, do amor entre homens, desse afeto, dessa vivência, e toca também nessa coisa da memória familiar, assim, né, que já é um tema que aparece no sismógrafo também, né? E aí acho que você mencionou que também traz um pouco disso no novo livro, né? Que vai ser lançado agora e eu já estou ansiosa para ler. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre a urgência de tratar esses temas, porque quando eu li. Por exemplo, o Sismógrafo e alguns amigos também leram, o compartilhamento assim da sensação foi muito parecido, né? Assim, o que crescer com essas memórias, assim, né? Nessa cidade pequena, tendo esse afeto que é um afeto lido como fora da caixa, ter que merecer de alguma maneira existir, e eu sinto que você fala disso com muita verdade e também com muita urgência, assim, né? Com muito desejo de compartilhar esse sentimento que está produzindo esse cansaço. Então eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Sim, e vocês também possivelmente escutam muito que é, todas as histórias já foram contadas, que as histórias são reescritas de outras histórias. E quando eu lancei o Sismógrafo, eu ficava me questionando um pouco sobre isso, assim, se tipo, tá, mas já escreveram essa história, eu tô repetindo outros escritores, e quando eu trouxe a perspectiva de um menino crescendo numa cidade pequena, no sul de Minas, que era uma perspectiva muito minha e que eu compartilhava com os meus amigos também, que cresceram junto comigo. Eu fiquei pensando que talvez não, as histórias não tenham sido todas contadas, porque nem todas as vozes tiveram espaço para serem ouvidas.
enfim, na história da literatura. E eu acho que é urgente porque a gente tem espaço para que outras vozes apareçam e outras histórias venham à tona. Então, para mim era urgente, porque eu sentia que existia uma lacuna para histórias desses meninos que cresceram no interior. Para mim era tão difícil de encontrar e de ler, de assistir em filmes, enfim. E foi uma surpresa muito boa como as pessoas se identificam e como as pessoas compartilham o livro, emprestam e dão de presente para os amigos, assim, porque todo mundo parece que conhece um pouco dessa história, mas ela não estava ali às mãos, assim, ela ainda não tinha sido escrita, ou, enfim, ela tinha sido escrita por outros vieses, assim, por outros olhares. E no Escalar Cansa, para mim, eu acho que é urgente do mesmo modo, assim, eu sinto que é uma história que ela se reinventa e ela tem perspectivas infinitas, assim, para ser observada. Então, eu, eu não sei, eu tenho vontade de continuar falando sobre isso com um pouco medo de estar me repetindo também, mas eu sei que essas histórias elas sempre vão ter um espaço porque as pessoas existem, e as pessoas precisam ser ouvidas, elas precisam achar o seu espaço e achar seus pares e se sentir representadas também naquilo que elas estão consumindo como narrativa, sabe? É, não penso em hoje, assim, eu tô, como você falou, eu vim fazer uma residência, agora eu tô em Portugal, trabalhando em um outro projeto, e, de novo, com medo um pouco de estar me repetindo, assim, na narrativa que eu tô contando, mas é sempre observar essas histórias a partir de outros olhares, assim, de outros vieses, enfim, esses temas eu acho que eles são tão urgentes assim porque a violência ainda continua tão grande, mais ou menos sutil em diferentes aspectos, em diferentes âmbitos mais ou menos institucionalizados assim, do mundo que a gente vive hoje. Ah, mas eu acho que ainda tem espaço, assim, ainda tem espaço para muitas pessoas escreverem suas próprias histórias e ocupar mesmo esse lugar que estava dominado e parecia impossível, assim, de entrar com uma narrativa nova. Ô, Léo, isso que você está falando é muito curioso, porque o sismógrafo ele chega em algumas pessoas, né? Eu tenho alguns amigos que leram seu livro, que são homens gays, e falaram: Nossa, foi muito parecido com a minha infância também de interior, foi muito parecido, acho que eu já até te falei isso. É, e agora você tá com a poesia, porque o sismógrafo meio que você tinha um controle dele dentro daquela lógica de conseguir publicar, participar de alguns eventos e tudo mais. O Sesc, ele dá um outro panorama, porque o Sesc, o prêmio Sesc, diferente de alguns outros prêmios, ele coloca o escritor, a escritora na estrada, né, sobre vários Brasis, sobre vários aspectos, e você vai encontrar muitos novos leitores, e você vai encontrar novos leitores que vão te conhecer pela poesia, né, que provavelmente vão ler o de poesia antes de ler o Sismógrafo, por exemplo. Como que você acha que o Léo poeta chega para os leitores diferente do que o Léo romancista chegou? Eu tenho pensado um pouco sobre isso agora e eu acho que o que eu fiz com os romances até agora não é muito diferente do que eu tentei fazer com a poesia, e do que eu continuo tentando fazer em eventuais livros, independentemente do gênero literário. Acho que a poesia está muito dentro da prosa e a prosa também acaba ficando muito dentro da poesia, pelo menos naquilo que eu estou escrevendo. Então tem muitos poemas muito narrativos e eu acho que os livros eles têm um diálogo assim entre si. Eu acho que não vai ser uma grande surpresa para os leitores que vão conhecer pela poesia com esse circuito do Sesc, que aliás é uma oportunidade maravilhosa assim de apresentar o livro para outros públicos que não me conheceriam de outra maneira, não conheceriam o meu trabalho, não conheceriam, enfim, aquilo que eu estou produzindo. E, assim, eu acho que quem me conhecer pela poesia
vai identificar na prosa coisas muito semelhantes, assim. Eu não sei se eu vejo uma grande diferença entre a publicação de um livro de poemas agora e um romance. Também preciso viver isso ainda. O livro vai ser lançado em dezembro, no ano que vem ocorre esse circuito do Sesc. E aí eu vou sentir mais, assim, qual é a diferença da recepção. Mas trabalhando, assim, nos textos, eu acho que eles têm mais semelhanças, assim, do que diferenças. Léo, eu queria que você falasse um pouco, como é que você imagina que os teus leitores vão reagir diante desse encontro aí, né, dos deuses gregos, e essas dores que são totalmente contemporâneas, assim, né? Esse cansaço que talvez, não sei se existia na época da Ilíada, mas como é que você acha que vai ser esse encontro e como é que as pessoas que vão te ler vão reagir? O que você tá na expectativa sobre isso, assim? O Escalar Cansa é diferente do que eu escrevi antes em prosa, ele é um livro mais divertido, assim. Ele tem muitos jogos com o leitor, ele tem é, muitos momentos, assim, que tentam tirar um sorrisinho, assim, de quem tá lendo. Então eu acho que é isso que eu espero, assim. Eu quero que as pessoas não só descansem um pouco com o livro, mas que elas também se divirtam, assim. Eu acho que o livro tem mais essa pegada, sabe? É, é um livro menos dramático, eu acho, do que eu fiz até agora, e ele tem muito mais liberdade, ele foi um livro muito mais distraído do que o meu trabalho na prosa. Então, eu não sei, espero que os leitores recebam do mesmo modo que eu escrevi, sabe? Você se divertiu mais fazendo ele, Léo? Sim, muito mais. Eu me divirto muito escrevendo prosa também, mas eu sinto que exige muito mais de mim, assim. É muito mais tempo investido, são muito mais reescritas, muito mais revisão. Tem uma insegurança muito maior, assim, de colocar um texto longo para jogo do que esses poemas que eu escrevi um pouco descompromissadamente, assim. E para mim foi muito gostoso retomar algumas ideias que eu tive no passado e algumas memórias, porque o livro também toca em memória familiar, então eu pego algumas cenas assim da minha infância, algumas coisas da minha avó, que aliás queria saudar minha avó aqui, que ela é super importante para esse livro, e para minha história, mas tem essa brincadeira também de voltar para o interior, de voltar para esse lugar conhecido, para a família, para a casa da avó, de apresentar o namorado como amigo para as tias do interior, a primeira vez, então acho que tem esse lugar muito familiar, assim, da poesia. E, aliás, eu acho que aproveitando essa coisa do lugar familiar e pegando um gancho com a pergunta que o Tadeu tinha feito antes também sobre talvez a diferença, assim, entre escrever poesia e prosa, é, eu comecei, acho que com muitos escritores, escrevendo poesia quando eu era criança e adolescente, e o meu pai escutava muita música caipira e, e Andradas, enfim, vocês podem imaginar. E as músicas eram muito narrativas, assim, mas elas eram meio rimadas, tinham um ritmo muito particular, então eu sinto que escrever poesia, publicar esse livro também é voltar um pouco para esse lugar, sabe? Voltar pro lugar da música caipira, assim, meu pai voltar pro interior, enfim, esse é, eu acho que é mais o meu universo, assim, são as coisas que me mobilizam, sabe? Então é um livro gostoso, espero que as pessoas vejam um pouco isso também.
É legal você falar isso da questão da música caipira e tudo mais, porque no Rabiscos que você veio pessoalmente, é, era o tema, né, do evento em si falava muito da cultura caipira, né? Inclusive por isso, né, a escolha, porque eu acho que tem um lugar do livro que traz, né, do sismógrafo, por exemplo, que traz essa coisa da cultura caipira. E agora você está falando, né, do livro de poesia, e eu tô achando muito incrível, assim, esse reencontro, porque quase sempre, né, essa figura do caipira e essa figura, né, da cultura caipira é menosprezado, né, assim, é colocado num lugar ou de exótico ou no lugar do riso, mas não do riso alegre, né, assim, no lugar do deboche, e poder resgatar isso, né, e chegar com uma premiação, eu acho muito bonito, assim, acho muito esse retorno, né? Acho que é muito esse lugar desse retorno ao que é familiar mesmo, né? Dessa busca. E aí acho que reforça e responde, né, a questão que você trouxe na tua resposta anterior, que foi sobre, né, ficar um pouco receoso de estar se repetindo e tudo mais, mas ainda assim acho que dando uma outra roupagem, né? Acho que ainda assim trazendo um olhar que quase sempre não é destinado para isso, né? Que é esse olhar pro caipira contemporâneo, no caso, né? Sim, eu tenho um pouco de um orgulho caipira. Eu acho que isso meio que atravessa tudo que eu escrevi até agora, assim, meio essa coisa de é, crescer gay no interior, escrever no interior e essa vida que às vezes, como você falou, Jéssica, é menosprezada e mostrar um outro lado disso que é muito rico e talvez as pessoas não consigam de imediato enxergar. Tanto quem mora em grandes metrópoles, assim, quanto quem mora no interior mesmo. Às vezes, as próprias pessoas, enfim, que moram nessas cidades pequenas, assim, se veem como inferiores, e não, eu quero também mostrar que existe uma coisa bonita, assim, de crescer nesse espaço, que às vezes, obviamente, não é fácil, tem seus desafios também, mas que a gente pode ver isso com um olhar bonito, sabe? Eu me identifico muito com essa parte dessa memória familiar. O meu pai gosta muito de moda de viola, assim. Ele não gosta de música sertaneja contemporânea, mas as antigas, assim. E, e essa poesia que tem, né, no ser caipira, eu acho que é um privilégio nosso aqui, né? Meus pais, porque curiosamente moram em Pouso Alegre, inclusive, a cidade que você está morando atualmente. Léo, para a gente fechar nosso papo, já tem previsão de lançamento? Como é que vai ser? Quando que o pessoal vai conseguir ter acesso ao seu livro? E emendando já, queria fazer uma sua estante contigo, ouvir de você aí um livro que você tá lendo, o que você quer indicar pra gente e dar o seu serviço aí também. O livro de poemas ele vai ser lançado em dezembro, Tadeu. Vai ter uma cerimônia do Prêmio Sesc, dia 15 de dezembro, no Rio. E a partir disso, eu acredito que o livro já vai estar circulando, livrarias, compra online, enfim. Mas deixo todos convidados também já para o evento do dia 15 de dezembro. É, eu tô completamente obcecado, assim, pela poesia do Leonardo Gandolfo. E o último livro dele é Pote de Mel e Outros Poemas, chama. E é um livro belíssimo, eu tenho recomendado a todo mundo, assim. Acho ele um grande poeta. E não foi o último livro que eu li, mas é um livro que eu recomendo muito. O último livro que eu li foi o Triste Tigre. É, Me esqueci do nome da autora agora, ela é uma francesa contemporânea, é um livro absurdo, assim, de bom e com muito bem escrito e com um tema dificílimo, que foi a série de abusos sexuais que ela sofreu durante a infância e adolescência, mas ela traz isso de uma maneira muito bem elaborada, é um livro que eu também recomendo a todo mundo. Sim, os dois, assim, são livros muito, muito diferentes entre si, mas são altamente recomendáveis. Ficar um bom registro aqui. E você, Jé, o que tem na sua estante hoje? Hoje eu vou indicar o Dominó de Ossos, que é um livro da Dinha, que é um livro que ela lançou esse ano, é um livro de contos de horror.
que se passam na periferia. A Jean é uma escritora periférica, ela está completando aí 20 anos de carreira, e ela é poeta, na verdade. Esse é o primeiro livro de contos dela. E dialoga muito com esse horror latino-americano, assim, feito por mulheres e tudo mais. Então ela vai contar aí diferentes fantasmas e monstros que a assombraram durante a vida, e vai trazer isso para a ficção de uma maneira bem interessante, assim, de ser feita, né? Bem politizada, mas sem ser panfletária e tudo mais. Eu achei um livro muito maduro, assim, muito bem escrito. E é isso, é uma autora periférica, né? Uma autora que tem a própria editora, que é a Me Pariu a Revolução, e que tá, né, sempre fazendo um corre aí para comercializar os próprios livros e tudo mais. Então fica essa dica. É um baita livro, eu espero que tenha o alcance merecido, assim, porque é muito legal. E você, Tadeu, o que você tá lendo? Fiquei curioso para ler. Fiquei curioso. Eu vou indicar um livro aqui que eu comecei a ler, que eu já queria ler tem um tempo, que é de uma autora que eu amo de paixão, que é a Marina Colasanti. Quem acompanha o Rabisco sabe o tanto que eu gosto dela, que é o livro Fino Sangue, de poema também. A Marina, eu não li esse ainda, mas eu gosto muito do jeito que ela pega a história dela e transforma em poesia através de cotidianos mesmo, né? Ela fala, eu gosto de poema que fala de ovo frito, de latido de cachorro, de cheiro de queimado. E a poesia dela me toca muito, sempre me tocou muito, então comecei a ler ele hoje, e é um livro que eu já estou gostando, então fica aqui de dica. E aliás, leiam Marina Colasanti, que ela é ótima. Léo, obrigado mais uma vez pelo papo. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui de novo, agora premiado, agora poeta. Espero que no giro do Sesc que você faça, você venha para Poços também. Eu acho que vai vir, porque a maioria vem. E eu tô muito feliz de ter você aqui, viu? Sucesso, vida longa, sabe o tanto que eu te admiro como pessoa, como escritor. Seja sempre bem-vindo. Eu Muito tô muito obrigado, feliz Tadeu. também. Também tô muito feliz, Léo. Hoje você entregou tudo, né? Porque a gente tem aí uma piada interna que a menina nem conhecia o Léo e chegou pra ele numa mesa de bar e falou: esperava mais de você. Que eu li seu livro, eu esperava mais de você. Ele falou: gente, mas eu tô exausto, eu só tô aqui tomando uma cerveja, minha mesa é amanhã. E aí, hoje você entregou tudo, assim, o que a gente esperava. E eu sempre tenho expectativas altíssimas, então estou muito curiosa para ler os próximos livros. Quero te desejar todo sucesso, tanto com o circuito, né, que você vai fazer aí com o Sesc, quanto com o próximo romance, quanto com o filme. E aproveite e desfrute dessa residência literária por mim, né? Se eu fosse você, tivesse uma residência literária, jamais pararia para dar uma entrevista no podcast, então obrigada por isso também. Eu tô brincando, pararia sim. Obrigada por isso e aproveite muito. Tô muito feliz por você, fico muito orgulhosa de saber que gente daqui da região tá fazendo um trabalho tão importante, valorizando a nossa cultura caipira daqui do sul de Minas. Então, parabéns e aproveite. Muito obrigado, Jéssica, Tadeu. É uma alegria mesmo conversar com vocês. Espero que a próxima vez seja ao vivo, que a gente possa estar junto e tomar uma cerveja pessoalmente também. É, Obrigado, adorei o papo, adoro Rabiscos, adoro vocês. Obrigadão. Obrigado demais, Léo. Pessoal de casa, Beijo, então, gente. semana que vem a gente volta. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.